Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Tudo que você quiser, você declara e você vai ver. Esse é o jeito de Deus, é chamado fé. Deus, quando olha para você, Deus não vê você no natural. Deus vê o potencial e o destino que Ele te criou para ser. Nós somos abençoados para ser uma bênção. Muitos gostariam de ouvir o que você ouve. Temos que ter paixão pelo mundo inteiro. Lord, you are so good. Your love endures forever. And you've poured it out on us tonight, Lord. Thank you, Jesus. Father, we want to thank you for your unlimited grace in our lives, Lord. In this place tonight, Lord, just lift your hands and look to Jesus, the author and the finisher of our faith. We worship you, Lord. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I look to the cross, Lord. I see your grace. I see grace sealed by your sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. I see grace. Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quando você olhar para a terra e você vê o que Deus está fazendo, começou em Jerusalém. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores em todos os lugares do mundo. Mas em Jerusalém, é ali que Jesus morreu, fora dos muros de Jerusalém, bem no centro da terra. E o Evangelho, a Bíblia diz, foi para o Ocidente. Paulo queria levar para o Oriente, mas o Espírito Santo disse não é tempo ainda, vá para o Ocidente. E assim ele foi para o Ocidente, e Paulo foi martirizado em Roma. Então de lá foi para o Ocidente, por 2000 anos, está voltando ao redor da terra e finalmente, nos nossos dias, nós estamos vendo que as maiores obras de Deus e igrejas até estão aqui na Ásia. E Deus está dessa forma circulando por esses 2000 anos e trazendo para onde? Para Jerusalém, onde tudo começou, onde os judeus agora estão parcialmente cegos para com o Messias. O José Celestial vai se revelar para os seus irmãos uma vez mais e eles vão chorar e haverá reconciliação e todo Israel será salvo, a Bíblia diz. Eu não sei você, mas eu acredito que nós somos grandemente abençoados por estarmos nessa geração. Amém? E mesmo que você vivesse nos Atos dos Apóstolos, era a igreja na sua infância. Amém? Eles montavam jumentos para pregar o Evangelho. Eles caminhavam muito para levar as boas novas a um lugar. Mas agora Deus permitiu. E muitas das invenções, como a televisão, os inventos de Graham Bell,
Muito antes de você ter seu celular, Graham Bell inventou o telefone e ele era um judeu. E você tem muitas pessoas como Thomas Edison, que descobriu a eletricidade, ele era um cristão, um homem de oração. Então você tem os irmãos Wright, que foram os que começaram a voar e inventaram a aviação. Amém? E ambos eram filhos de um pregador. Eram cristãos. Assim, as maiores invenções, através da história, vieram da semente de Abraão. A semente natural, os judeus, Facebook e tantos outros inventos e descobertas na ciência, na matemática e na tecnologia, artes e entretenimento vieram dos judeus. Amém? Até mesmo a invenção do microchip veio dos judeus. E a outra semente de Abraão, que é a semente espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus. E aqui nós estamos levando o evangelho, podemos impactar mais do que a igreja na sua infância, podemos proclamar o evangelho através dos ares. O diabo odeia isso porque a Bíblia diz que ele é o príncipe dos poderes dos ares. Ele não quer que você use a televisão. Você sabe, quando a televisão foi revelada, muitos pregadores foram para o púlpito e disseram: isso é o monstro, é a caça do diabo. E o diabo diz: continue falando isso e deixe-me colocar o que eu quero na TV. Quando a TV não é uma invenção do diabo. Tudo que é moderno hoje você pode subir a escada, mas eu quero pegar o elevador. E o fato é que nós não somos estúpidos, estamos ancorados em Jesus Cristo, mas conectados ao nosso tempo. Nós vamos fazer uso de toda a invenção que Deus permitiu vir às nossas vidas. Todo dom perfeito vem de Deus, não é do diabo. Se você deixar, o inimigo vai tomar. Assim é hora do corpo de Cristo tomar conta das ondas de televisão e não colocar rock and roll, mas colocar Jesus Cristo. E a pregação de Jesus Cristo nas ondas de TV, como você tem experimentado, você não pode ser egoísta e manter aqui dentro a igreja New Creation. Amém? Nós somos abençoados para ser uma bênção. Muitos gostariam de ouvir o que você ouve. Temos que ter paixão pelo mundo inteiro. E para isso nós precisamos de todos vocês. O fato é que, à medida que aumenta, eu não posso estar em todos os lugares. Assim nós precisamos de trabalhadores que possam ir para campo missionário na China, Taiwan, Hong Kong e outros lugares do mundo. E, ei, se você foi chamado por Deus para levar a palavra, deixe-nos saber, amém? Amém? Se você fala chinês, você não precisa falar chinês para ministrar lá, você pode ter um intérprete, até mesmo se você é um bom intérprete. Por que você acha que Deus colocou Singapura tendo como a língua principal o inglês e depois o chinês? Deus quer impactar a China. Posso ter um amém? Assim, para Deus seja a glória, amém? A seara está branca para a colheita, Deus está esperando os ceifeiros. Por que você tem uma ambição tão pequena? Amém? Existe uma eternidade do reino de Deus e nós vamos governar quando Jesus voltar. Amém? Esteja seguro que aquilo que você faz é algo que te satisfaz. Assim, quando você chegar no céu e trouxer sacos de ouro, os anjos vão olhar para aquele saco de ouro e dizer: você trabalhou sua vida toda para trazer o asfalto do céu? Você entendeu o asfalto? Porque nos céus nós vamos caminhar em ruas de ouro. Os anjos vão coçar a cabeça porque não vão entender sua prioridade. Amém? Amém, pastor Prince. Boa pregação, aleluia. Veja Jesus e todo o seu amor. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na palavra de Deus, no livro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. É importante para nós nos lembrarmos que não pode existir perdão, não pode existir remissão de pecados. Remissão significa enviar. Literalmente a palavra remeter quer dizer que os seus pecados são remetidos, são enviados para o esquecimento. Eles não vão voltar mais e o assombrar. Assim a Bíblia usa a palavra remissão de pecados. É a mesma palavra grega para perdão. Afemi, enviar para longe, remeter. Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz em Hebreus, não há remissão ou perdão de pecados. Sem derramamento de sangue. Não tem que simplesmente ser sangue. Tem que ser sangue santo, sangue puro, sangue sem pecado.
Sem o derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então nós vemos a história do Evangelho, como Deus enviou seu Filho. Deus podia ter enviado Jesus como um homem já crescido. Mas isso não nos traria conforto, porque nós pensaríamos em alguém que é um ser do céu, mas não entende a mim como homem. Assim Jesus veio para passar por todas as emoções dos homens, para passar por todas as experiências de uma criança, de um menino, de um bebê, um menino, uma criança, um adolescente e um homem crescido. A Bíblia diz que ele passou por tudo. Ele passou por tudo como homem. Mas ele não é somente homem. Ele nasceu sem pecado no seu sangue. E qual o propósito de ter sangue? Porque sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Você me escuta? Portanto, vamos seguir agora Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Você lembra que paramos aqui? A última vez que eu preguei, Jesus no Monte da Transfiguração, ele era a justiça de Deus. Hoje eu e você recebemos o dom da justiça. No Monte da Transfiguração, ele estava cercado por Moisés, tipo da lei, e profetas por Elias. Amém? Elias era o representante de todos os profetas. Assim aqui, mesmo a lei, os profetas testemunhavam que a justiça de Deus tinha vindo como uma dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Amém? E todo o propósito dessa justiça, mas agora, significa o quê? Que existia um tempo em que essa justiça não estava disponível, mas agora está disponível. E é testemunhada pela lei e pelos profetas. Não é contraditória a lei nem os profetas. É testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas esse dom da justiça é sem a lei. Sem a lei. Não é você crer em Jesus e manter a lei, mas é sem a lei. Amém? Sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. Eu quero me referir agora, bem rapidamente, para o meu texto favorito, Romanos 5,17, depois João 3,16, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, sabemos que era esse homem, Adão. Se pela ofensa de um homem só a morte reinou, se você alguma vez derramou lágrimas pela perda de um bebê, ou de um parente, um amigo, quando você chorar, lembre-se disso. Isso não tinha que ser assim. Deus nunca quis que um homem morresse. Você sabia que Deus chama a morte de inimigo? Deus odeia a morte. Jesus chorou num funeral. Ele se lembrou, isso não é o que o homem nasceu para experimentar. O homem nasceu para viver para sempre. Viver para sempre e para sempre forte, jovem e saudável. Esse é o sonho de Deus. O Pai sonhava com uma família de pessoas que para sempre seriam jovens, fortes, saudáveis e regeriam o universo com ele. Mas ele não criou robôs. Se ele tivesse criado robôs, ninguém pecaria. Todos obedeceriam, mas não criou robôs. Ele criou agentes morais livres, que podiam escolher o que quisessem. Não podiam escolher as consequências. Amém? Assim o homem escolheu rebelar-se contra Deus por Satanás. Deus não pôde vir e mudar o coração do homem nem sua escolha, não podia influenciá-lo. Deus deu ao homem livre direito de escolha, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É assim que a morte veio, por um homem, pela ofensa de um homem. A morte reinou. Esse reino é total, empírico, ninguém pode dele escapar. Você pode ir para a montanha mais alta ou mergulhar no oceano, a morte vai te encontrar. E tudo pelo pecado de Adão. Tudo se resume no pecado de Adão. Muita gente não gosta disso. Porque eu sofreria pelo pecado de Adão? A mesma coisa, se seu avô morresse quando ele tivesse 3 anos, você nunca teria nascido. Pare e pense nisso. Se o seu avô morresse quando ele tinha 3 anos de idade, você não estaria aqui hoje? Não tem mistério. Nossas vidas são linkadas com os nossos antepassados. Ok?
Afinal, são seus antepassados, não seus entes futuros. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, diga muito mais os que recebem a abundância da graça. Aqueles que recebem, igreja. Aqueles que recebem. A palavra receber não é simplesmente receber no grego, é receber continuadamente. Uma consciência contínua. Uma pregação contínua. Uma apropriação contínua. Uma caminhada contínua. No grego está no presente contínuo. Aqueles que recebem a abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Que oferta! Mas eu acredito que alguns de vocês memorizaram esse versículo, mas nunca meditaram nele. Primeira coisa, mesmo que alguns tenhamos recebido a abundância da graça e o dom da justiça, muitos de nós não vivemos o reinar em vida. Se você não está vivendo isso, você não recebeu ainda. Você não está recebendo a abundância da graça e nem o dom da justiça. E até que você reine, note isso, não é só reinar em vida, é muito mais. Muito mais aqueles que recebem. É muito mais reinado. Assim, nós temos que continuar falando, porque existem vozes, e muitas vezes estão por detrás dos púlpitos, infelizmente, como no tempo de Jesus, pessoas que estão trazendo peso sobre as pessoas, como faziam os líderes religiosos da época de Jesus. Eles falavam e pregavam coisas que colocavam fardos sobre as pessoas. Jesus disse para eles, vocês colocam peso sobre as pessoas e não levantam um dedo para ajudá-las. E ele disse, ai de vocês. E depois ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Amém? Cristianismo não é uma religião. É Deus alcançando os homens. Você está comigo? Agora, nós temos que entender isso. Esta dádiva dupla, abundância e justiça, só podem vir quando as pessoas escutam a abundância do Evangelho da Graça. Portanto, o inimigo vem e diz que não se pode falar de graça o tempo todo. Você não pode pregar sobre graça o tempo todo. Existe muita abundância de graça sendo ensinada. Eles estão reclamando disso. As pessoas reclamam porque eu falo muito da obra de Cristo que foi completa. Tenha cuidado com essas vozes, porque não importa qual homem ou mulher que falou isso, por trás existe o poder do diabo que quer impedir você de ouvir a mensagem da abundância e o dom da justiça. E qual o propósito? Ele não quer que você reine, porque quando você reina em vida, ele não reina. Quando você reina em vida, os seus inimigos não. Quando você reina, alguém não está reinando. E é o inimigo, você entende? Assim, existem cristãos hoje que são salvos, mas não entendem a abundância da graça. Quando você fala, eles dizem, não fale de abundância. Como você pode falar disso? Então, a ideia deles de estar bem com Deus é porque você faz alguma coisa e quando você faz, você tem a justiça. Mas a Bíblia diz que é uma dádiva. Alguém pagou e é uma dádiva. Se é uma dádiva, é que alguém pagou. O doador pagou por isso, mas a pessoa que recebe não é aquela que pagou. Mas queremos fazer disso o galardão da justiça. Se nós fizermos alguma coisa, se orarmos muito, nos sacrificarmos muito, trabalharmos duro, então um dia nós teremos justiça. É isso que o homem quer. Me escutem bem. É por isso que as pessoas não reinam em vida. Eu vou compartilhar o testemunho que veio, eu li ontem somente, e é o testemunho de um homem que compartilha, e nós recebemos todos os tipos de testemunhos que vêm de pessoas que estão reinando em vida. Muitos testemunhos, especialmente na área de vícios, libertação de vícios, e pessoas que eram viciadas em pornografia, principalmente pornografia e desvios sexuais. São pessoas que encontram libertação quando aplicam os princípios do crer da forma correta. E qual o poder de crer certo? Mesmo estando nesse pecado, você confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim como quando você está doente, você não confessa a doença, você confessa que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se fossem, e elas são.
Quando Deus viu as trevas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus viu o mar, que não tinha criaturas, Deus disse que o mar esteja cheio de baleias e animais que se movem e peixes, e eles apareceram. Quando Deus queria, Deus falava, e Deus nos fez a sua imagem. Tudo que você quiser, você declara e você vai ver. Esse é o jeito de Deus, é chamado fé. O homem caiu tanto que ele tem que ver antes de falar. Quando ele diz, está tão escuro porque ele foi feito à imagem de Deus, quando ele diz alguma coisa, se torna aquilo. Em outras palavras, por causa da incredulidade, nós estamos assim. Portanto, o lugar da fé é andar como Deus e falar como Deus. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Por isso Deus viu Gideão, que estava tremendo. Ele servia a Deus somente de noite. E o anjo veio a ele e disse, salve! Salve, homem valente, valente, corajoso. Amém? Jesus viu Pedro e o seu nome originalmente significa cana. E Jesus disse, Simão, você será chamado Petros, em grego. De agora em diante você será uma rocha. Daí em diante ele foi chamado rocha, rocha. E ele dizia sim, sim, às vezes não, não, não. Às vezes ele dizia, eu creio em Deus, outras vezes não, não creio. Ele era esse tipo de gente e Jesus o chamava de rocha. Um pilar na igreja. Alguns viam um pastorzinho, Deus viu um rei. Quando Deus olha para você, Deus não vê quem você é no natural. Deus vê o potencial e o destino que Ele te chamou para ser. Você não é um acidente. Mas você diz, mas pastor, o senhor não sabe, eu sou um filho ilegítimo. Não existe filho ilegítimo. Existem pais ilegítimos. Pense nisso. Pense nisso. E aqui nós temos esse testemunho que veio. Eu nasci numa família cristã, é um testemunho local. Eu cresci achando que Deus era um Deus raivoso e eu tinha medo de fracassar para Deus não ficar com raiva. E eu comecei a confessar os meus pecados que tinha cometido. Finalmente eu disse para mim mesmo que eu ia fazer o que eu quisesse e depois voltaria para Deus. Muitos têm esse pensamento. Vagarosamente eu me afastei, minha vida se tornou amarga. E eu comecei a me envolver em todo tipo de pecado, beber, fumar e outras coisas. Dia a dia, minha vida estava afundando e eu era um fracasso total. Eu não tinha um emprego e era como um mendigo. E quando estava com fome, eu preferia comprar um cigarro do que a comida. Me sentia condenado por minhas ações e resolvi entregar minha vida para o diabo, pensando que ele me daria o que eu queria nesse mundo. Logo eu fui atacado. Perdi o controle da minha mente. Um dia eu tive uma overdose e entrei em convulsão. Meu coração começou a bater fraco. Eu pensei que ia morrer, mas Jesus me salvou. Um ano depois eu cheguei ao final. Eu queria voltar para Jesus, mas não sabia como. Em junho eu ouvi uma mensagem do pastor Prince e pela primeira vez eu descobri que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Desde então, eu tomei posse dessa verdade. É importante você tomar posse. A Bíblia diz que aqueles que recebem a abundância da graça como dádiva. E a palavra recebem está no ativo e não no passivo. Desde então eu tomei posse dessa verdade como minha armadura contra os meus vícios. Sempre que eu fumava, ouça isso, essa é a parte principal. Sempre que eu fumava, ele ainda fumava. Pastores e líderes, saibam que as pessoas vão continuar fazendo coisas por trás de você. Ensinamos a elas como saírem. Ele disse, sempre que eu fumava, daí em diante, eu comecei a confessar que eu sou a justiça em Cristo e que o cigarro não tinha mais poder sobre mim. E é isso que temos ensinado aos viciados em pornografia, viciados em drogas e a todas as pessoas presas por vícios. No livro nós falamos e temos testemunhos de pessoas que foram libertas. A última coisa que você quer dizer quando assiste pornografia é eu sou a justiça de Deus em Cristo. O inimigo vai gritar, hipócrita! Mas você sabe que se você confessar isso, você vai sair disso. Você vai reinar sobre isso. E você vai parar de olhar para a mulher como objeto e vê-las como pessoas e honrá-las e ter dignidade na vida. Quando você olha para pessoas como objetos, você se torna também um objeto. Eu comecei a confessar que eu sou a justiça de Deus em Cristo e o cigarro não tinha poder. Em 2 semanas depois eu fiquei livre. Nós estamos ouvindo tantos testemunhos dessa realidade
e do que as pessoas fazem quando pecam. E as pessoas começam a chorar, a lamentar, confessam e dizem: Deus, eu sou um pecador, não sou digno, Deus me perdoa, como se Deus não quisesse os perdoar, em vez de confessar, porque é uma dádiva de justiça. Nada pode tirar de você a dádiva que Deus deu, Jesus fez por você. Assim, nada que você fizer faz você perder o dom. É o que Jesus fez. Se o que você faz pudesse tirar o dom, o que você fez não pode impedir de você ser pecador. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode tirar fazendo certo. Você ainda é um pecador. Para nós dizermos que se alguém pecou, perdeu a salvação, não tem mais a justiça, é na verdade fazer o primeiro Adão maior do que o segundo Adão, que é bem maior. Está me acompanhando? Vamos concluir. Hoje eu reino sobre isso. Em 2 semanas todos os meus vícios me deixaram, hoje eu reino sobre isso. 2 anos já se passaram e a obra de Deus na minha vida continua a surpreender todos ao meu redor. Deus também abriu as portas para que eu pregue a palavra em Sri Lanka. Eu também agradeço e louvo ao Senhor Jesus por me libertar e me salvar. Pastor, eu lhe agradeço também por abrir as portas da beleza, do amor de Deus para um homem como eu. Agora, se você olhar para o que falamos, o momento da mudança aconteceu quando ele começou a confessar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Muitos de vocês, quando vocês se tornam filhos de Deus, vocês são filhos de Deus. Deus não é mais somente Deus, Deus agora é o Pai de vocês. Por isso é importante que você obedeça ao Espírito do novo concerto, que diz que agora você é filho, você é um filho de Deus. Nunca se chame pecador. Não diga: eu sou um pecador salvo pela graça. Eu sou, está no presente, você sabe disso. Eu não sou um pecador salvo pela graça. Você era um pecador salvo pela graça. Agora não estou dizendo que você está livre do pecado, mas as suas ações não ditam a sua identidade em Cristo. Amém? Do mesmo jeito que quando no pecado você fazia algumas coisas boas, não te faz bom. Porque você algumas vezes fez o que era certo, não te fez bom. Você ainda era pecador. Assim, do mesmo jeito, agora que você nasceu de novo, escute, igreja, tudo que você fizer, escute. Existem consequências para o que você faz. Você pode ferir pessoas, pode ferir o seu futuro, os seus amados, o seu próprio corpo, a sua mente. O pecado é perigoso. Como vencer o pecado? Eu acredito na santidade, mas as pessoas diferem de mim porque as pessoas acreditam que é através da lei. Eu acredito que é através da graça. É só pela graça. Amém, igreja? No próximo programa, em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Mas Deus diz: saiba que você é completo em Cristo. Deus colocou você em Cristo e você é completo. A verdade é esta: seja você rico ou pobre, seja você novo ou velho na fé, você é completo em Cristo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.